Olá, alunos. Vamos iniciar aqui nossa terceira aula com o professor Junilson. Hoje nós vamos iniciar com cinemática. O que a gente podemos entender o que é cinemática? Cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem preocupar com as causas que devem ou deram origem ou interferem no movimento. A cinemática, todos nós sabemos, ela é o ramo da mecânica que estuda os movimentos do corpus, sem levar em conta, a origem do movimento. Essa área do estudo da física, ela permite que o movimento seja equacionado de uma forma e bem possível prever a posição, a velocidade ou quaisquer outros parâmetros de um movimento de um móvel ou um móvel, um carro, uma moto ou uma pessoa, em um instante posterior ao presente, entendeu? O ponto material. O ponto material, podemos dizer que é um corpo, é uma partícula. Quando as suas dimensões são muito pequenas, muito miúdas, muito menores, em comparação com as demais dimensões que participam de um fenômeno. Por exemplo, um avião, um carro. Por exemplo, vocês estão vendo aí, uma avenida enorme. Você vê uma distância, Aí a sua visão fica distante. Você vê aquele ponto material bem pequenininho, uma partícula. Esse ponto material é uma qualidade de qualquer móvel que pode ter suas dimensões desprezadas, Se comparadas com a distância percorrida que eu falei antes, Por exemplo, um avião, O corpo extenso. O corpo extenso é quando as suas dimensões não são pequenas em comparação com as demais dimensões que participa de um fenômeno. Por exemplo, vocês estão vendo um carrinho pequeno na garagem, O que podemos entender por movimento? O movimento é tudo aquilo, uma posição que pode ser deslocado, entendeu? Pode ser, por exemplo, aqui, uma pessoa caminhando. Uma pessoa caminhando é movimento, um carro andando é um movimento. Qualquer situação que você possa mudar um sentido a outro.
Por exemplo, caso você está escrevendo aqui também é um movimento. Caso você estiver mexendo no celular, no computador, movendo um móvel, um carro, uma moto, entendeu? E assim por diante. Vocês, lá embaixo, ele só para vocês terem uma pequena noção, que ele diz assim: note que o passageiro no interior e no interno do ônibus, o interior interno do ônibus está em movimento em relação ao observador, fixo na Terra. Por quê? Porque a sua posição muda com o decorrer do tempo. E repouso. O que a gente entende por repouso? Repouso é aquilo que a posição entre o corpo e o referencial, ela não varia o tempo, ela não se movimenta, tá vendo? Ela fica parado, fica quieto, como diz, né? Vamos só citar aqui um exemplo. Por exemplo, a gente está vendo um movimento. Por exemplo, na hora do almoço, a gente está almoçando, nós tivemos um movimento. Aí agora nós vamos descansar ou vamos repousar. Vamos aqui repousar, entendeu? É aquilo que você vai ficar parado. Você não vai variar a decorrência do tempo. Ó, percebes? Na hora que o passageiro no interior do ônibus está em repouso em relação ao ônibus. E ao motorista, porque a sua posição em relação a eles é a mesma, é igual. Só para a gente tirar algumas dúvidas, vamos exemplificar essa questão, que ela está até respondida, né? Quando o professor escreve na lousa, o giz em repouso, em movimento, em relação à lousa, o que a gente podemos justificar? E quando o professor está anotando, escrevendo, o giz muda de posição, entendeu? Em relação à lousa, estando, portanto, em movimento, está se aquecendo, está variando o decorrer do tempo. A questão seguinte, letra B. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? Lá aqui é em relação à lousa, aqui está a lousa que está em repouso ou em movimento em relação ao chão. Temos que justificar. Por quê? A lousa ela não altera a sua posição em relação ao chão. Por quê? Porque está portanto, parado, está neutro em relação a ele. Letra C. Lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz. Os conceitos de movimento e repouso são simétricos. Se um corpo está em movimento ou em repouso em relação a outro, também está em movimento ou em repouso em relação ao primeiro. Ou está em movimento ou está em repouso. Entendeu? Assim, a lousa está em movimento em relação ao giz ou ao pincel. De fato,
Se acontecer, por exemplo, se houver um inseto pousado em um giz, por exemplo, o inseto virá a lousa passando ao mesmo, ou por ele, né? Você sabe o que é trajetória? Trajetória é um corpo bem definido como lugar no corpo ao decorrer do tempo. Entendeu? Em análise, vocês estão vendo aí essa imagem, ela diz um pouco pra gente. Ela se configura, né? O caminho percorrido pelo corpo em seu movimento em relação ao dado referencial. Percebe que nós temos outro ponto referencial, um avião. Para o referencial, um observador está lá no outro lado. No avião, a trajetória da bomba será um segmento a uma reta vertical. Para o referencial, um observador do solo terrestre, a trajetória da bomba será um arco de hipérbole, parábola, né? A trajetória. Estão vendo aí, né? Um homenzinho tá vendo um observador, né? Tá um carrinho aí dentro, um trem ou um ônibusinho. Tá no sentido aí, a trajetória, né? O trajeto. Instante, o intervalo do tempo. A origem do tempo. A variação de tempo, né? Que é a variação de tempo final menos a variação do tempo inicial. O tempo inicial é zero. E no instante, no intervalo do instante, ele está a 10 segundos. Já no final do tempo, ele está em torno de 20 segundos, né? O instante do intervalo de tempo é a duração definida por 2 instantes, que é a chamada do intervalo, né? Que eu falei anteriormente, que é a variação. É o tempo final menos o tempo inicial, entendeu? Aí, o tempo final seria o quê? 20 segundos. E o tempo inicial seria zero. O intervalo desse tempo será 10 segundos, né? Desse intervalo do tempo final até o intervalo do tempo inicial. Na unidade de tempo, essa é segundo, minuto, H hora. Todos nós sabemos que uma hora corresponde a 60 minutos, e um minuto corresponde a 60 segundos, e uma hora corresponde a 3.600 segundos. Pois, meus caros, nós estamos finalizando essa parte, logo iremos para o próximo capítulo. Pois agradeço quem entendeu.